Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 42 de Isaías. Feliz Páscoa! Marina, você já dentro de um carro? Meu querido, eu tô dentro de um carro desde 5 horas da manhã. Eu saí lá do Jardim Botânico e vim pra cá, pra igreja. Hoje chegamos aqui, era 6 horas da manhã. Mas Deus é Deus, Deus é digno. Hoje, Páscoa, não estamos celebrando o coelhinho, não estamos celebrando ovos de Páscoa, tudo isso é muito gostoso, a gente não fala contra, porém, entretanto, todavia, o único sentido da Páscoa para nós é Jesus Cristo de Nazaré. E teremos outros momentos para falar melhor a respeito de Páscoa. Já falamos, né, muito em Gênesis, né, naquela passagem ali. Nossa, logo que a gente iniciou, nossa, foi tão bom esse estudo. Se você tem interesse em saber um pouco mais, procura ali. Eu não vou lembrar exatamente quais foram os capítulos. Não tá em Gênesis, tá em Êxodo. Logo no início de Êxodo, a gente tem todo esse estudo aqui no Instagram. E é isso. Bom, mas hoje nós vamos falar muito sobre Jesus e sobre essa vinda dele. Então, antes de iniciar o nosso capítulo, já que a gente está falando sobre uma nova aliança, um novo tempo, um novo estilo de vida, eu quero já na referência deste capítulo 42 de Isaías, vai falar que esse início aqui, do versículo 1 ao versículo 4 que a gente vai ler, faz referência lá a Mateus 12, do 18 ao 21. E eu quero começar então lendo ele, porque ele é perfeito para este nosso momento. Então, antes até mesmo de orar, eu quero ler a respeito disso. Vai dizer assim: Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Não tem tempo de comentar. Que o Senhor Jesus abra nossa mente, o nosso entendimento para entender. E aqui agora no versículo 42 de Isaías a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos começar orando? Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por em primeiro lugar ter entregado o seu Filho para nos ensinar como o Senhor gostaria que nós andássemos aqui nessa terra. Obrigada também porque Ele veio para nos salvar e Ele fez isso através de uma morte de cruz, a morte que amaldiçoava o homem, sabe, o povo, mas Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, meu Deus, como é grandioso saber que a esperança não ficou dentro de um túmulo, Jesus não ficou dentro de um túmulo, mas há um terceiro dia, há uma nova chance, há uma nova vida, há uma nova esperança e há uma nova aliança. Muito obrigada por isso. Queremos viver debaixo disso e segundo isso. Ajuda-nos, capacita-nos, fala conosco nesse momento, abre o nosso entendimento para este capítulo e nos fala um pouco a respeito. No dia de hoje, um pouco mais sobre Páscoa. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Eu tô aqui, o povo tá saindo aí, tá me vendendo, tá? Deve estar falando, gente. Então vai dizer o seguinte: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação ele anunciará a minha vontade.
Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei a outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Vamos parar então rapidamente, comentar essa parte, porque começa daquele jeito, mas no versículo 3 é algo que me chama muita atenção, que vai dizer assim: não esmagará que ele, Jesus no caso, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Isso ele fala aqui sobre Israel, mas vamos colocar individualmente. Sabe, vai dizer, o que eu entendo aqui desse versículo é que ele está dizendo: eu não vou acabar com alguém que já está na lama, que já está no pecado, que já está na dor, que já está na pior. Sabe, que já está vivendo uma vida totalmente perversa às vezes, sabe, alheio à vontade de Deus e alheio à vontade de Deus mesmo. E aí ele vai continuar falando a respeito de Jesus o seguinte: este homem, ele não se cansará, ele não se desanimará, mas ele vai continuar firme até que todos aceitem a sua vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos, e eu entendo que isso daqui é um chamado para todos aqueles que são filhos de Deus. Talvez não vai ser você alguém que vai para outras nações. Talvez você não vai ser um missionário onde você vai, para, enfim, África. Eu acho que tem muita gente. Existem povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Talvez não seja você este, mas você precisa alimentar a estes. Como? Às vezes, contribuindo com pessoas ou com igrejas que têm essa vocação, que têm esse chamado, que têm esse alinhamento, que têm essa visão de ir, Quais são as outras maneiras? Você ensinando alguém, ajudando alguém, falando da palavra de Deus com alguém e tal, que mais tarde vai se desenvolver e vai criar mentalidade para isso também. E você vai implantar isso na mente das pessoas. Que mais? Existem muitas formas. Existe aí o Perspectivas, que é é um movimento, onde eles estão conscientizando, eles estão abrindo a cabeça do Brasil a respeito disso. Então, outros povos estão esperando ansiosamente receber dessa notícia, esses ensinamentos. Então vai continuar dizendo assim: o Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Sim, isso daqui é sobre Jesus. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei a outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Nossa missão aqui nessa terra é essa, sabe, gente? Dar luz, como luz da salvação que darei outros, abrir os olhos de pessoas que estão cegas, e isso espiritualmente falando, pôr em liberdade pessoas que estão em cativeiro. E aí a gente volta nesse terceiro versículo, onde vai falar
que Jesus não veio, sabe, para esmagar, para acabar com a luz daqueles que já estão fracos, que já estão presos, que já estão, sabe, sendo esmagados, sendo condenados, tendo, sabe, Jesus não veio acabar com eles. Jesus não veio esmagar eles, Jesus veio para esmagar a cabeça de Satanás. Mas essas pessoas, elas precisam ser libertas do pecado que os move, dos seus pensamentos, enfim, de tantas coisas. E soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não permito que as imagens recebam louvor que devam somente a mim. Bom, continuando então lá no versículo 10, vai ser um hino de louvor falando o seguinte: cantem ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado e que os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem no alto das montanhas, que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar como um soldado valente. Com toda a força ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi. Mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto, vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros e não há ninguém que os ponha em liberdade. Se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Que não sejamos esses, amém? A gente está aqui dia após dia, sabe, gente? Acabei de sair de um culto abençoado, sabe? Eu tô com um compromisso ali, que agora eu vou servir ali, né, no stand. E temos um café da manhã maravilhoso. Mas a minha proposta aqui, sabe, é que outros, sabe, que às vezes não estão tendo a mesma oportunidade ou tendo a mesma como é que se diz? Disposição que nós, né? Aqui tá lotado hoje, lotado a igreja, meu Deus do céu, o povo tudo é maluco, 5 horas da manhã aqui. Mas a gente entendeu. E aí, esse capítulo, ele também vai fazer referência, e eu quero finalizar com isso, que o nosso tempo tá acabando, e como eu disse, eu tô correndo. Apocalipse 5:9. E é isso, sabe? E é isso mais uma vez. Então deixa eu abrir aqui e vai dizer assim: eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças.
Tu és digno de tudo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Devolvendo para o Senhor a sua recompensa. Não devolvendo ainda, né? Mas eu espero que chegue bem longe. E que se não for através de mim, que seja através de alguém aqui, de você, meu irmão, de, sabe, alguém na igreja, enfim. Nós, aos pouquinhos, cada um na sua parte, na sua localidade, nós vamos nos entregar a recompensa de Jesus por tudo que Ele fez naquela cruz por nós. Nós estamos vivos hoje, Ele ressuscitou e Ele está esperando isso. E nós estamos vivos porque Ele fez isso por nós, sabe? E se a gente desfruta disso, é nossa missão espalhar isso. Amém? Feliz Páscoa mais uma vez para você. Deus te abençoe. Bom domingo para você e sua família. Tchau, tchau.